Shalom, queridos. Hoje é Mateus capítulo 9. Glórias a Deus. Mateus capítulo 9. Mostra que Jesus está no episódio aqui em que alguns homens trouxeram um paralítico até Jesus para que ele o curasse. Mas antes de declarar a cura, o Senhor Jesus declarou que os pecados daquele homem estavam perdoados. E aí isso foi uma admiração para aqueles que são mestres da lei e que acusaram a Jesus só porque Jesus disse que os pecados do homem estavam sendo perdoados. Em seus pensamentos de blasfêmia, pois apenas Deus pode perdoar pecados, e era assim que os mestres da lei pensavam, e acusaram Jesus assim. Jesus, que conhece os pensamentos de todos nós, e para provar sua autoridade, ordenou que aquele homem se levantasse e andasse, e assim foi aconteceu imediatamente, ele foi curado. Ao ver o acontecimento, o temor tomou conta do coração da multidão, que além de perdoar os pecados, ele também curou o homem. Aí foi que chamou mais atenção. Ao passar na coletoria, o Senhor Jesus viu a Mateus sentado e chamou para seguir imediatamente. Ele deixou a segurança, a estabilidade de um emprego público federal e seguiu a Jesus. Em seguida, eles estão comendo com algumas pessoas que os mestres da lei acusam de ser publicanos e pecadores. Jesus então expõe o sentido da sua vinda à terra e o propósito da sua missão. Ele diz: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9:13. Os discípulos de João Batista questionam o fato de os discípulos de Jesus não jejuarem constantemente, de forma particular. É outro episódio aqui. O mestre responde que isso é consequência de sua presença pessoal com eles. Mas dias viriam em que eles teriam de jejuar. Ele estava se referindo aos dias de sua crucificação e à sua volta ao céu. O Senhor também deixa claro que não é possível misturar a lei com a graça, o sistema antigo ao novo, pois um romperá o outro. Em Mateus 9, de 27 a 31, 2 cegos se aproximam de Jesus, clamando por misericórdia. O desejo deles era ser curado. O Senhor pergunta se eles creem que ele possa fazer aquilo, ao que eles responderam positivamente. A nossa fé determina a nossa colheita de milagres. Se a incredulidade domina a nossa vida, haverá uma infertilidade de milagres. O contrário também é verdade. Se cremos, veremos a glória de Deus. Em seguida, após expulsar o demônio que mantinha um jovem mudo, o Senhor Jesus é acusado pelos fariseus de expulsar por demônios. Precisamos estar atentos e ter discernimento espiritual suficiente para não cometer o mesmo erro, atribuir as obras de Deus ao demônio. É muito importante que tenhamos conhecimento das Escrituras e não sejamos apressados para julgar, pois é muito possível, nesta ocasião, cometer equívocos. O Senhor Jesus encerra Mateus 9 fazendo um apelo
após curar muitas pessoas em diversos lugares, ele percebe a magnitude da necessidade, da humildade, da humanidade, a necessidade da humanidade e, ao mesmo tempo, a falta de pessoas dispostas e aptas para o trabalho. Jesus compartilha o sentimento dele com os seus discípulos e diz: peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Mateus 9, 38. Trabalhadores para a colheita. Quando se trata disso aqui, as pessoas devem lembrar que esses trabalhadores somos nós que aceitamos a Jesus. Então, quanto mais você ganhar vidas, mais vai aumentar o número de vidas que se ganha, porque quem recebe Jesus não fica parado. Quem recebe Jesus não fica parado. Então, quando você ganha uma vida, lembre que você está, mais uma vez, fazendo o reino de Deus crescer. Porque aquela vida que você ganhou, que você consolida, que você discipula e envia, vai fazer o mesmo que você fez com ela. Ela também vai ganhar, vai consolidar, vai discipular e vai enviar. É por isso que tem que ser obreiros que não tem de que se envergonhar, que manejem bem a palavra. Então é necessário que aquele que você ganha, você consolida e você discipula, porque ele tem que estar preparado para ganhar outras vidas. Então não é só você fazer o reino crescer porque você ganhou uma vida, deu um folhetinho e aquela pessoa aceitou Jesus e você larga lá. Não é assim, você acompanha a pessoa porque você está preparando mais um obreiro. Cada discípulo do Senhor Jesus, cada pessoa que recebe Jesus se torna um discípulo dele para fazer o que ele manda. E se não fizer o que ele manda, não é amigo. É assim que a Bíblia diz: vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, se você faz o que ele manda, você vai fazer justamente o que fizeram com você. Você também vai estudar a palavra, como você está estudando desde maio de 2023, que nós estamos de Gênesis e vamos chegar em Apocalipse estudando a palavra, porque cada pessoa que você ganhar, você precisa consolidar e precisa discipular. Isso requer preparo na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso que nós temos um discipulado de excelência, onde a Bíblia está semanalmente, de 8 em 8 dias, com nossos discipuladores, juntamente com os discípulos, e diariamente, em cada casa desse Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, tem famílias que abrem a Bíblia pela manhã, no momento da intimidade, no lugar secreto, como está escrito em Mateus 6,6, entra no teu quarto e ora em secreto. Nesse horário você também lê o capítulo da Bíblia. Depois do almoço, em vez de estar ouvindo o jornal para ver notícias para dar problema para a sua saúde, você vai orar pelas pessoas que você sabe que em toda a terra está acontecendo o que Jesus já falou, coisas terríveis. Não precisa de jornal, você já sabe o que a Bíblia fala. Então você, em vez de jornal, vai orar. E juntamente com a sua oração, você pega a Bíblia e lê mais um capítulo. E ao anoitecer, faz o culto doméstico com seus filhos, baseado no que Deus fala em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9. Então, todo discípulo desse ministério está assim, estudando a palavra em casa, estudando a palavra com seus discipuladores, porque estão preparados para ganhar outros, e esses outros também vão passar pelo mesmo processo. E assim nós estamos fazendo o que Jesus disse: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é justamente isso: estudar a palavra, viver uma vida de oração, ganhar vidas, e assim você está buscando o reino de Deus. E aí, o resultado de tudo isso é que Jesus vem mais rápido. Quanto mais vida ganharmos, mais vai alcançar todos aqueles que já foram escolhidos e que vêm estar andando com o Senhor. E aí, naquele grande dia, como está escrito em Atos 1, capítulo 1, versículo 11, ele subiu, ele foi assunto aos céus e disse que da mesma maneira ele estaria descendo para vir buscar a sua igreja. E nós temos que agilizar, queridos, porque se a gente não agiliza, a gente retarda a vinda do Senhor, e se a gente retarda a vinda do Senhor, é mais sofrimento que a igreja passa aqui na terra.
Então vamos agilizar, vamos trabalhar, porque o Senhor nos capacitou pelo seu Espírito para estarmos ganhando, discipulando e enviando. E quando você ganha, você já sabe que tem toda essa obra que Jesus fez aqui, está fazendo aqui em cada capítulo. Você vê Jesus Cristo curando, Jesus Cristo libertando, Jesus Cristo acalmando a tempestade. Todas as coisas que você vê falando está para a nossa vida também. Porque o Espírito Santo que estava nele, ele mandou para nós. Então nós temos capacidade de estar mostrando o poder dele. Quanto mais você mostra o poder de Deus, quanto mais você crê, quanto mais você ora por cura, quanto mais você expulsa demônios, mais o reino de Deus é demonstrado diante das pessoas e as pessoas começam a aceitar a Jesus. Então, por favor, em nome de Jesus, não fique somente sentadinho nas cadeirinhas do domingo, cansando as cadeiras, não. Basta o domingo e os outros dias da semana, vamos evangelizar o colega de trabalho, evangelizar o colega de faculdade, evangelizar a vizinhança, evangelizar nas filas que você estiver, seja de banco, de mercado, onde você estiver. Se tiver mais algum culto durante a semana, você vai, porque todo culto que tiver no templo é porque tem alguém que preparou a palavra do Senhor para lhe entregar. Se tem um culto São Sem Limites, você vai. Se tem um culto da libertação, você vai. Mas não se esqueça, não é somente aos cultos. Nos cultos você vai receber mais de Deus para estar mais fortalecido para essa grande obra, que é a maior obra que temos que fazer, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, o que nós vemos aqui, Jesus Cristo perdoando pecados, né? Nesse capítulo 9. E os escribas, fariseus, os mestres da lei, achando errado Jesus perdoar pecado, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele era Deus. E depois de duvidar que ele era Filho de Deus, além de ele perdoar os pecados do homem, ele também curou o homem. E assim são nossas vidas. A gente não pode perdoar pecados, mas pode estimular as pessoas a se humilharem diante de Deus, pedindo perdão dos pecados e deixando os pecados. E recebendo cura, libertação, no nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.